Olá a todos, feliz sexta-feira, dia 17 de setembro. Nós já estamos na segunda metade do mês, caminhando para o final do ano, com muita coisa acontecendo, né, Rogério? Eu falo de Brasília, sou Vera Galante, e Rogério Schmidt está em São Paulo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Vera? Muito bem-vindos todos aí que estão acompanhando mais um Empower Connection. Muito bem-vindos, e se não acompanha o nosso canal ainda, não deixe de clicar lá assine o nosso canal, clique no sininho. Mas vamos começar logo, Rogério, que nós temos muita coisa, né? Eu queria perguntar para você sobre a popularidade do presidente. Tem novidade? Pois é, tem e não tem, né? Tinha toda aquela expectativa das manifestações aí do 7 de setembro, depois agora no domingo passado também houve manifestações contra o governo, e tinha toda aquela expectativa se isso iria afetar a popularidade do presidente, que é o que realmente importa no final, né? Mais até do que saber quantas pessoas foram para a rua, né? O mais importante é olhar para a opinião pública como um todo, né? E essa semana saíram duas pesquisas, uma do Datafolha, outra do Instituto Poder Data, e as duas mostraram que a popularidade do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, continua exatamente no patamar que estava antes das manifestações, né? Eu fiz uma média aí das duas pesquisas. A taxa de ótimo e bom do presidente, 24,5%. E a taxa de ruim e péssimo, 54,5%. Se a gente comparar com a média do mês de setembro, do mês de agosto, né, antes das manifestações, as variações ficaram dentro da margem de erro, né? Então, assim, as pessoas fazem um debate enorme das manifestações, de não sei o quê, você vai olhar para o resultado prático, estabilidade, né? Quer dizer, elas não têm essa importância toda que às vezes elas parecem ter, né? Por causa das imagens, etc., né? Mas nem para cima nem para baixo, mas ele precisa de aumentar a popularidade dele se ele tem a intenção de ser reeleito ano que vem, ele tem, e além da popularidade, ele precisa de um partido, né? E está acabando o tempo dele se filiar. Abril, não é isso? Finalzinho de março, comecinho de abril, que seria 6 meses antes da eleição, né? Você lembrou bem, Vera, se o presidente Bolsonaro não se filiar a nenhum partido, ele simplesmente não vai ser candidato, não poderá ser candidato, né, a presidente. Ele tem que resolver esse problema também, que ele não conseguiu formar o partido dele e não conseguiu ainda um partido que o acolha, por divergências quanto a aceitar o presidente ou não. Então, ele está com um problema sério, o que o obrigou a se aproximar novamente do vice-presidente Mourão, que é o cunhado, lembra? Que a gente casa e leva o cunhado no embrulho, né? Sem querer. Mas, então, ele está de relações mais amigáveis com o cunhado. Tomara que consiga alguma coisa, pelo menos um partido que o acolha, né, Rogério? E lembrando também, né, Vera, essa semana que passou, o presidente aparentemente evitou aí novas brigas com o STF, com o Congresso, né? Então, aquela fase lá pós-intervenção do ex-presidente Temer, por enquanto, ainda está se sustentando. A gente sabe que, em algum momento, esse pacto de não agressão aí vai acabar sendo rompido pelo presidente, né? Como sempre acontece. O temperamento dele o acompanha, não importa a intenção que ele tenha, não tem como. E vai lembrar, Vera, não, rapidinho, só para lembrar também, nesse tópico, o TSE anunciou essa semana que vai investigar o financiamento das manifestações do 7 de setembro, né? E se foram propaganda eleitoral antecipada, quer dizer, então, ainda tem no horizonte essa possibilidade do presidente Bolsonaro ser declarado inelegível, né, pelo TSE no âmbito dessas investigações. Então, vamos monitorar esse tema aí com atenção. E aí, a hora que aparecer alguma coisa, aí eu acho que é uma hora dele perder a estribeira, mas aguardemos. Fazer projeção dessa natureza não é a nossa especialidade. Bom, o presidente também tem sido derrotado em várias frentes, né? Teve a MP das fake news,
que ele editou, mandou para o Senado, foi devolvido, ao mesmo tempo entraram eu não me lembro qual partido, entrou acho que foi o PSB, que entrou no STF contra a própria MP, e no mesmo dia, quase que à mesma hora, os dois poderes rejeitaram a MP. Você quer comentar mais um pouquinho? Essa era aquela medida provisória que foi baixada na véspera das manifestações do 7 de setembro, né? Que limitava, né, a capacidade das plataformas moderarem o conteúdo publicado nas redes sociais, especialmente as fake news, né? Então, o presidente sofreu uma dupla derrota essa semana. O STF deu uma liminar dizendo que a MP não seria aceitável, a ministra Rosa Weber, como você lembrou, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, simplesmente devolveu a MP ao presidente. Então, ela não está mais tramitando, ela não existe mais. O presidente Arthur Lira, da Câmara, né, que é mais próximo do Bolsonaro, deu aí um recado de que talvez o presidente mande um projeto de lei com o mesmo conteúdo da MP, né? Mas aí tramitaria pelos canais habituais do Congresso, enfim. O problema da MP é que ela entra em vigor imediatamente, né? Um projeto de lei não, ele teria que ser aprovado pelas duas casas do Congresso, né? Mas foi uma derrota do Bolsonaro. Tem outras que podem acontecer aí em breve, né? Outros vetos que podem ser derrubados. Então a gente vai chamando a atenção aí à medida que essas questões forem surgindo. Mas vamos pensar aqui com um outro viés. Se o Bolsonaro mandou essa medida na véspera do 7 de setembro, ele marcou um gol lá com seus seguidores. Então, 7 de setembro, estava tudo muito certo e tal. O Mourão, o vice-presidente Mourão, já disse que Bolsonaro esperava que fosse rejeitada mesmo essa MP. Então, se ele esperava que fosse rejeitada, trata-se de uma jogada política, né? Então, que também foi inócua, porque não adiantou nada. A popularidade dele continuou igual, tudo igual. E a gente já comentou aqui, inclusive, a decepção de muitos bolsonaristas com ele, né? Não deu. Mas teve consequência dos ataques anteriores ao 7 de setembro, né? Os precatórios, acho que vão entrar por aí, você não acha? O presidente Bolsonaro, né, o governo, sabem, né, que hoje a situação eleitoral é muito desfavorável para o presidente, né? E acho que uma das poucas esperanças do Bolsonaro de ficar mais competitivo é aprovar lá o tal do auxílio emergencial, né, aquele programa que substituiria o Bolsa Família. Mas para que isso... Auxílio Brasil. Desculpa, Auxílio Brasil, né? Ele herdou uma parte do nome aí do auxílio emergencial, né? O Auxílio Brasil seria o novo Bolsa Família, mas para que esse programa seja financiado, o governo precisa de recursos, né? Então, uma das principais fontes de recursos seria aquela PEC dos precatórios, né? Que o Paulo Guedes mandou para o Congresso no mês passado. A PEC, até essa semana, ontem, quinta-feira, ela foi aprovada a constitucionalidade dela na CCJ da Câmara por um placar bem apertado, né? Mas tem muita resistência, né? Ela passou por 32 votos contra 26, foi bem apertadinho. E tem um outro acordo paralelo aí que vinha sendo negociado no CNJ, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça, onde o CNJ e não o Congresso iria cuidar da regulamentação do pagamento dos precatórios, né? Que é aquele meteoro que o ministro Paulo Guedes falou nas contas públicas, né? Muita gente acha que essa PEC está dando um calote, enfim. Mas esse acordo do CNJ ele já foi inviabilizado por conta aí das agressões do presidente Bolsonaro ao STF, né? Especialmente a dois ministros específicos, né? Então, vai ter que ser pela PEC mesmo. O risco aí se essa PEC não for aprovada até o final de outubro, novembro, né? Isso pode inviabilizar também a MP que cria o
o Auxílio Brasil, né? Então, o governo ficaria sem uma das suas vitrines, né, para disputar a reeleição do ano que vem. Aliás, ontem, né, Vera, você quer comentar, saiu também já um decreto buscando recursos aí para o Auxílio Brasil, né? Pois é, de repente saiu um decreto aumentando o IOF. Acontece o imposto sobre operações financeiras, né? Sim. O que acontece é que muitos economistas do próprio governo foram surpreendidos. Ninguém estava esperando, quer dizer, ninguém não, alguns esperavam, mas de repente saiu uma coisa atabalhoada. E nós sabemos que quando uma coisa não é bem planejada, pode virar água ou dar um tiro no pé. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser a recepção disso pelo o Congresso e toda a comunidade financeira, para ver como é que vai se viabilizar esse aumento do IOF. O presidente Bolsonaro, quando na campanha ele jurou de pé junto que não aumentaria imposto e faria tudo para diminuir, não é o que estamos vendo, né? E o Paulo Guedes, nós sabemos que gosta de imposto, ele gosta de aumentar. Então, vamos ver o que vai ser, né? Está complicada a coisa aí, mas eu acho que acaba acomodando. O decreto ele vai ser cumprido, paciência, mas vamos ver o que vai. O decreto ele não depende de aprovação do Congresso, né? Ele mexe na alíquota do IOF, mas acho que por 2 meses só, né? Acho que de ele setembro até novembro, né? Depois ele precisa ser apreciado lá. Então, é para fazer caixa para pagar o Auxílio Brasil, né? E vamos falar do STF, Vera? Acho que foi outro tema importante dessa semana, né? É engraçado como o STF, nós estamos rodeando ele desde que nós começamos, ele está presente sempre na nossa conversa. O STF são 11 ministros, justamente para ter um número ímpar para a decisão não ficar empatada. Agora tem 10, desde que o ministro Marco Aurélio se aposentou. E o candidato, o ex-AGU, André Mendonça, tem trabalhado pela sua candidatura, trabalhado sozinho, porque o presidente enviou a candidatura e ficou quieto. A bancada, quer dizer, deputados, parlamentares e lideranças evangélicas em geral já conversaram com o presidente Bolsonaro e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo agilidade na oitiva dele, na sabatina dele no Senado. Só que o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem vai ouvi-lo primeiro, se recusa a pautar. Então, já estão especulando se ele vai desistir da candidatura. Jornalistas perguntaram para ele ontem, se me engano, se ele desistiria. Ele falou que a chance é de 0 vezes 0. Então, não. Enquanto isso, Rodrigo Aras já está preparando para, em caso o André Mendonça não seja, a candidatura não seja concretizada, ele ser nomeado. Mas me parece que vai ser sim, porque Pacheco, o presidente André Mendonça já tem voto suficiente no Senado como um todo, segundo as pesquisas, para ser aprovado. Eu acho que Davi Alcolumbre vai ter que ceder à pressão também, né? Ele não vai ter muito jeito. E já vão aí 2 meses e qualquer coisa, né? É um banho-maria bem longo esse que o André Mendonça está passando, né? Mas mostra também como o governo Bolsonaro tem dificuldades na interlocução com o Senado, né? Na Câmara a situação é melhor, porque tem o presidente lá, o Arthur Lira, é mais próximo do Bolsonaro, mas no Senado o quadro é bem complicado, né? O Senado é onde tem acontecido as principais derrotas do governo ultimamente, né? Sim. Então fica essa incerteza aí sobre a confirmação ou não da ida do André Mendonça para o Supremo, né? Mas o quadro ainda eu acho que está um pouco indefinido, viu, Vera? Acho, claro, a gente sabe que, historicamente falando, o mais provável
mais comum, né, que os presidentes consigam nomear os seus indicados para o Supremo, mas eu acho que ainda talvez essa batalha ainda se estenda um pouco. Ontem, também, quinta-feira, alguns senadores entraram com recurso no próprio STF, né, para que o STF obrigue o Davi Alcolumbre a pautar a sabatina do André Mendonça na CCJ do Senado, né, que é onde está acontecendo, é onde está travado, né? Quer dizer, depois iria só para o plenário e aí dependeria só do Rodrigo Pacheco, mas é o Davi Alcolumbre que precisa pautar na CCJ, né? Então é um caso aí curioso, porque não sei se vai se resolver tão depressa assim, porque é um ato unilateral do Davi Alcolumbre. Mas lembrando que, tempos atrás, o Supremo obrigou o Rodrigo Pacheco a instalar a CPI da pandemia. Não é? Exatamente, exatamente. Que ele também estava lá, tinha sentado em cima do pedido e tal, e foi o Supremo que é o que obrigou a instalação da CPI. Então, acho que talvez agora possa se repetir o mesmo roteiro, né? Mas, por outro lado, também o STF julgaria em causa própria, né? Então, ele vai mandar pautar um assunto que diz respeito ao próprio STF. É um angu de caroço, como dizem lá em Minas, entendeu? Tirar o caroço daí é quase impossível, mas é possível, a gente vai ver. Bom, nós estamos chegando ao nosso final. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou você já quer partir para o destaque? Não, eu tenho até 2 destaques rapidinho para a próxima semana, Vera. O primeiro é que tem uma possibilidade de sair o relatório final da CPI da pandemia, né? Está anunciado por enquanto, para sexta-feira, mas essa data pode ser alterada, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, então, com mais detalhe no próximo Empower Connection. E o segundo destaque para a semana que vem pode ser também a votação da reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara, né? Ela já foi aprovada na CCJ, agora está na Comissão de Mérito, né? O relator já apresentou 3 versões do parecer, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar de olho. É possível que ela seja votada na Comissão Especial semana que vem, aí faltaria a votação em plenário, né? Então, são os meus destaques para a próxima semana. Eu sei que você tem um bom também. Eu tenho um. Pois é, o Brasil geralmente, quer dizer, de praxe, abre a sessão abre a Assembleia Geral da ONU e o presidente Bolsonaro vai. Aí nós vamos ficar sabendo se ele foi vacinado ou não, porque a Prefeitura de Nova York só aceita trânsito de pessoas dentro da cidade de Nova York que estejam vacinadas. Então, como é que ele vai se transformar? Dentro da ONU não tem problema, porque lá é território neutro e eles fazem como quiserem. Só que como é que vai ser feito o traslado de hotel para lá e tudo mais, eu não sei como é que vai acontecer isso. Se vai ter algum salvo-conduto ou se nós vamos ficar sabendo ou não. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente não sabe qual vai ser o tom do discurso de Bolsonaro semana que vem, na terça-feira. Ele vai falar, com certeza, sobre como o Brasil foi bem sucedido na vacinação, né? Que nós temos milhões de pessoas vacinadas, não graças a ele, porque ele mesmo nunca quis, mas ele vai contabilizar isso a seu favor. Ele vai falar do meio ambiente, porque é o que se espera do Brasil, não sei o que ele vai falar. Então, a gente não sabe o tom. Da outra vez, ele bateu em Cuba, bateu na Venezuela, ele elogiou o Trump pessoalmente, sobre os Estados Unidos, não. Agora, o que ele vai falar e como que ele vai falar, o tom que vai ser, não sabemos. Ele é uma pessoa mal vista internacionalmente, então eu não sei se ele vai responder agressivamente a esses que não o recebem tão bem, ou se ele vai adotar o tom conciliatório dos últimos 15 dias. Vamos ver. 15 dias não, uma semana. Bom, o próximo Power Connection já promete, né? Vamos ter esses nossos destaques aqui para a semana que vem, já dão um programa, né? Já dão um programa. Dão um programa. Vamos ver. Então, olha, a todos que nos seguem, que estão conosco até agora, muito obrigada. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos.
e nos vemos semana que vem no Empower Connection. Algumas palavras? Não deixem de se inscrever no canal, de divulgar para os seus amigos, de comentar e mandarem likes. Estamos precisando. Precisamos mesmo, gente. Então, ótimo, tchau para vocês. Tchau, Rogério, muito obrigada mais uma vez. E vamos, e continuamos. Tchau, Vera. Beijo, tchau, pessoal. Mundo. Tchau.